Você já teve um dia ruim? Hoje eu quero falar um pouco com você sobre como vencer um dia ruim. Um dia onde nada dá certo, onde os seus planos não funcionam, onde aquilo que você tinha planejado sai totalmente errado, mas há uma solução para esse dia. Há uma resposta para esse dia. E a Bíblia nos ensina isso. Lucas 5, ela nos conta que Pedro tinha saído para pescar. Pedro tinha saído durante toda a noite. Pedro tentou pegar um peixe. Pedro tentou encher as redes para ter um bom lucro, porque Pedro era um pescador e vivia da pesca. E durante aquela noite toda, Pedro não pegou nada. Pedro não pegou um peixe. E quando ele volta para a margem, havia um homem pregando na margem e a multidão já estava comprimindo aquele homem na margem. E então aquele homem vira para Pedro e pergunta se podia subir no barco de Pedro. E Pedro logo fala: não, pode subir. Mesmo cansado, mesmo fadigado de toda a noite, Pedro atende aquele homem. Mesmo com todas as frustrações que Pedro passou durante toda aquela noite, Pedro atende aquele homem. E então aquele homem sobe no barco de Pedro e Pedro vai um pouco mais à frente, um pouco mais fundo ali. E naquele lugar, aquele homem prega a palavra. E logo depois, quando ele termina de pregar, ele fala com Pedro: Pedro, vá mais à frente, vai mais ao fundo, vai naquele lugar que é mais fundo um pouco. E Pedro, atendendo aquele homem, foi. Chegando naquele lugar, aquele homem fala para Pedro: Pedro, lança as redes. E Pedro fala algo muito forte nesse momento. Pedro vira para aquele homem e fala: mas Senhor, eu já pesquei a noite toda, eu já esgotei todas as possibilidades de pegar um peixe. Mais ou menos isso Pedro fala para aquele homem. Mas Senhor, eu já tentei de todas as maneiras pegar um peixe, mas pela tua palavra lançarei a rede. Então Pedro lança a rede. E quando Pedro começa a puxar, eu fico imaginando e conjecturando o susto de Pedro, porque a rede começa a pesar. A rede começa a ficar pesada. No princípio, eu acredito que ele deve ter pensado assim: não, peguei uma pedra. Devo ter pegado uma pedra, algo assim. Mas ele vê que a rede começa a se sacudir. Isso eu estou imaginando, tá, gente? Ele vê que a rede começa a se sacudir, ele vê que a rede começa a se balançar. E Pedro começa a puxar com mais força, Pedro começa a puxar com mais força, começa a puxar com mais força. E quando a rede chega à superfície, está lotada, repleta de peixe. E o que eu quero dizer para você? No meio do teu dia ruim, se você confiar na palavra que Deus um dia já liberou sobre a tua vida, você irá ter algo muito bom. Você irá viver algo sobrenatural. Você vai ver a mão de Deus se manifestando. No meio do teu dia ruim, Deus vai falar com você. Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida. Ele vai te mostrar que Ele está no teu barco. Ele vai te mostrar que contigo Ele está. Você não está sozinho. As suas frustrações, os seus medos, os seus temores, a tua improbabilidade. Muitas das vezes você fala assim: não tem mais jeito, não tem mais solução, eu não consigo, igual Pedro talvez falou naquela noite ali. Pedro passou a noite toda pescando e nada de pegar nada, e numa palavra que o homem lançou sobre a vida dele, ele pega peixes que ele nunca tinha pegado. Uma quantidade absurda onde ele nunca nem tinha pescado, tanto que o barco dele quase afunda de tanto peixe que tinha naqueles barcos. Ele encheu provavelmente todos os barcos, que Pedro era um pescador, mas ele também era dono de uma frota de barco. E eu fico pensando ali como Pedro entendeu o poder do homem que estava no barco dele. Não era qualquer homem. E assim eu fico pensando: quando que nós vamos entender que quem está no nosso barco tem poder para mudar a nossa história assim, no estalar de dedo? Quando nós vamos entender que quem está no nosso barco tem poder para mudar totalmente a história que nós estamos vivendo, o modo que nós estamos vivendo, a forma que nós estamos vivendo, a nossa realidade, a nossa vida financeira, a nossa vida conjugal, a nossa vida espiritual, a nossa família? Sabe quando que você vai entender que as mudanças
mudanças vão acontecer quando você também começar a entender quem está no teu barco. E não é qualquer pessoa que está no teu barco, é Jesus que está no teu barco e Ele está mandando você jogar a rede. Ei, confia, joga a rede. Confia na minha palavra, joga a rede. Confia naquilo que eu já fiz, joga a rede. Confia naquilo que eu vou fazer, joga a rede. Confia naquilo que eu falei com você que iria acontecer, joga a rede. Confia na palavra que um dia eu liberei sobre a tua vida, joga a rede. Confia naquilo que eu falei que ia mudar na tua família, joga a rede. Confia naquele emprego que eu iria abrir a porta, joga a rede. Confia, joga a rede. E você pode fazer prova de Deus. A Bíblia fala isso, faça a prova dele. Fala, pela tua palavra, Senhor, eu estou jogando a rede. Pela palavra que um dia o Senhor liberou, Senhor, eu estou jogando a rede. E assim Ele vai fazer o sobrenatural acontecer na tua vida, na tua família, na tua vida financeira, na tua história. Eu te garanto que vai acontecer. Eu sou prova viva disso. Deus, Ele já fez muitas das vezes coisas sobrenaturais na minha vida, porque eu confiei em uma palavra que Ele falou, joga a rede, e eu joguei a rede, e eu vivo hoje pelas redes lançadas, e o fruto dessa pesca é vidas mudadas, histórias transformadas, minha família mudada, são meus filhos, minha esposa, minha casa sendo mudada. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, confia na palavra que Ele fala, joga a rede. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe você. Joga a rede. Deus abençoe.